Eu quero convidar os irmãos, podem permanecer assentados mesmo como vocês estão, para nós lermos um texto na Bíblia em 1 Reis, capítulo 13, versículo 26. 1 Reis 13, 26. Eu estava dizendo ali para o pastor Alex que às vezes Deus nos dá alguma palavra e a gente guarda ela até o momento certo, o momento adequado. E a palavra que eu quero compartilhar com os irmãos hoje é uma palavra que ela já estava aqui armazenada no meu coração há algum tempo. E eu creio que hoje é o momento certo, é o momento propício, né? É o momento que Deus preparou para que nós pudéssemos compartilhar juntos desta palavra. Diz assim, 1 Reis 13, 26. Quando o velho profeta soube o que havia acontecido, disse: aquele é o profeta que desobedeceu às ordens de Deus, o Senhor. Foi por isso que o Senhor mandou um leão que o atacasse e matasse, conforme tinha dito que ia fazer. Para nós entendermos essa história de 1 Reis no capítulo 13, nós precisamos voltar um pouquinho na Bíblia, uns 2 capítulos, onde fala sobre a morte do rei Salomão. E logo que Salomão morreu, o reino de Israel foi dividido em 2 partes. O reino de Judá e o reino de Israel, propriamente dito. Jeroboão, ele governou na parte de Israel, das 10 tribos. E naqueles dias, Deus enviou um profeta para falar com Jeroboão. O nome desse profeta é Ahias, e disse para ele que o sucesso no seu governo estaria condicionado à obediência total e restrita à voz do Senhor. Ou seja, se Jeroboão quisesse governar em paz, com segurança, se Jeroboão quisesse que o seu reino tivesse prosperidade da parte de Deus, ele deveria obedecer à palavra do Senhor. Mas em 1 Reis 11, 38, olha o que o profeta disse para ele: se você der atenção às minhas ordens, viver de acordo com a minha vontade, então dar atenção às ordens do Senhor, viver de acordo com a vontade do Senhor, fazendo aquilo que eu aprovo, ou seja, fazendo a vontade de Deus, obedecendo as minhas leis e os meus mandamentos, como fez Davi, então eu sempre estarei com você e farei com que você seja o rei de Israel. Então Deus promete para Jeroboão abençoá-lo em seu governo se ele obedecesse ao Senhor. A bênção condicionada à obediência. E o Senhor diz mais ainda para ele, fala assim: certamente farei com que os seus descendentes governem depois de você. Então a bênção de Jeroboão estava condicionada à vontade de Deus, e a bênção de seus descendentes que viriam depois dele também estava condicionada à vontade de Deus. Porém, a Bíblia diz que Jeroboão não deu crédito ao que o profeta disse. Ele não ouviu a palavra do Senhor, ao contrário, ele preferiu seguir o seu próprio caminho. Então Jeroboão, ele deixa de ouvir a voz de Deus, ele passa a ouvir a voz de alguns conselheiros, ele passa a ouvir a voz do povo, e ele procura inovar, criar alguns métodos novos, inovadores, no sentido de ganhar a admiração do povo. Então vejam bem, primeiro, ele cria novos símbolos religiosos. A Bíblia diz que em 1 Reis 12, 26 a 29, que Jeroboão, preocupado que o povo poderia sair de Israel para ir até Jerusalém para prestar o culto ao Senhor no templo, ele decidiu fazer o quê? Ele criou então dois bezerros de ouro, a exemplo daquilo que Arão tinha feito lá em Êxodo. Ele cria 2 bezerros de ouro,
E ele diz para o povo de Israel o seguinte: vocês não precisam mais ir ao templo de Jerusalém para adorar a Deus. Aqui está o Deus que tirou vocês do Egito. E ele começa então a incentivar o povo a adorar aqueles 2 bezerros de ouro. Segundo, ele cria também novos lugares para adoração. Porque a ordem de Deus é que o povo deveria se reunir uma vez por ano, aonde? No templo. Era onde o povo deveria prestar o seu culto a Deus. Mas Jeroboão, preocupado com o povo ir até Jerusalém e ficar em Jerusalém, então ele decide construir alguns templos, alguns locais de adoração. Ele constrói altares e diz para o povo: vocês não precisam ir para Jerusalém. Vocês podem adorar em Betel, vocês podem adorar em Dan. E para aqueles que não podiam ir até essas cidades, ele também colocou alguns lugares de adoração nos montes, nos lugares altos, e dizia para o povo: vocês podem sacrificar ao Senhor aqui mesmo. Ele faz mais uma coisa que desagrada a Deus, porque a linhagem sacerdotal pertencia à tribo de Levi. Mas Jeroboão, ele decide mudar. Então ele começa a separar homens de outras tribos para exercer o sacerdócio sobre o povo. Ele também cria uma nova festa religiosa. Ou seja, ele cria no calendário religioso de Israel uma festa que na mesma data, né, no mesmo período que tinha a festa em Judá, em Jerusalém, para que o povo não fosse para Jerusalém. Então esta é a condição espiritual que se encontrava o reino de Israel, o seu rei, em 1 Reis capítulo 13. Então o Senhor levanta um profeta por causa desta apostasia, da desobediência que estava acontecendo. Deus levanta um profeta jovem para ir até o rei e falar com ele. E Deus dá uma ordem específica para este profeta. Deus diz para ele que ele deveria ir até Betel, onde estava um dos locais, um dos altares de adoração construído por Jeroboão. Ele deveria ir até Betel e ele deveria entregar uma profecia para o rei. Só que o Senhor disse para ele o seguinte: você vai em jejum, você não vai comer, não vai beber nada no caminho, e depois que você entregar a minha palavra, você vai voltar por outro caminho e também não vai comer, não vai beber nada em Israel. O profeta então decide obedecer ao Senhor. Ele faz tudo certinho. Ele vai até Betel. Quando ele chega em Betel, o rei estava lá e ele profetiza contra aquele altar. Ele profetiza da parte do Senhor contra o rei. E em 1 Reis capítulo 13, versículo 5, diz que assim que o jovem profeta terminou de proferir as palavras do Senhor, o altar caiu em pedaço. As cinzas se espalharam pelo chão, como o profeta, em nome do Senhor, tinha dito que ia acontecer. Esse profeta era um profeta de Deus. Um jovem que obedeceu à voz do Senhor e fez exatamente como Deus ordenou. Quando o altar se despedaçou e as cinzas se espalharam pelo chão, o rei ficou furioso. E ele então estende a mão em direção ao jovem. Só que a Bíblia diz que quando o rei estendeu a mão dele travou. E ele não conseguia mais baixar a mão. E diante de todo o povo, o profeta foi reconhecido ali como o homem de Deus. E quando o rei viu que o povo estava dando crédito ao que o profeta jovem dizia, então o rei, não podendo baixar a mão, disse para o jovem profeta: ore a Deus, pensa a Deus, eu reconheço que eu errei, mas pensa a Deus que Ele cure a minha mão para que eu possa baixar o meu braço. Então o profeta ora. E o rei consegue baixar o braço. E aí começa as tentações na vida do jovem profeta para desviá-lo do propósito de Deus. E esse é o ponto principal que eu quero chegar nesta noite.
Nós precisamos ter muito cuidado para não nos desviarmos do propósito, da vontade de Deus para as nossas vidas. Até esse momento, o jovem profeta fez exatamente aquilo que o Senhor ordenou. Diante do rei, diante do povo de Israel que estava ali em Betel, o jovem profeta mostrou que ele era um homem de Deus. Mas o rei decide investir na vida daquele jovem profeta. Em Israel haviam muitos profetas, mas a história deixa claro que todos os profetas de Israel, eles estavam aliados ao rei, e tudo que o rei falava, os profetas confirmavam em nome do Senhor. Por isso que Deus não levanta um profeta em Israel, Deus levanta um profeta em Judá. Mas o rei agora ele quer derrubar também aquele jovem profeta. Ele quer convencê-lo a vir para o seu lado. E o rei faz um convite para ele. A primeira tentação que este jovem profeta vai receber é na parte financeira. Porque o rei chama ele e fala assim: vamos até a minha casa. Está lá em 1 Reis, capítulo 13, versículo 7. Venha comigo até a minha casa. Coma alguma coisa. Qual foi a ordem de Deus para o profeta? Você vai, não come, não bebe e volta por outro caminho, não come e não bebe. E qual é o convite do rei? Vem comigo para a minha casa, e ele diz: eu vou recompensar você pelo que você fez. Todos os profetas de Israel já tinham sido comprados pelo rei. E ele então decide agora também investir no jovem profeta. E quem sabe desacreditá-lo diante do povo. E para isso, ele usa então do poder financeiro. Ou seja, vem comigo, eu vou te recompensar, eu vou te dar o dinheiro que você precisa, a fama que você precisa, o poder que você precisa. Você só precisa estar do meu lado. Mas olha o que o profeta disse para o rei. Versículo 8, o profeta respondeu: mesmo que o Senhor me desse a metade da sua riqueza, eu não iria com o Senhor, não comeria e nem beberia nada neste lugar. Esse é um profeta de Deus ou não é? Ele resiste à tentação de receber uma recompensa do rei. Ele resiste à tentação de se assentar à mesa do rei. Mas se você acha que a tentação desse jovem profeta vai parar por aí, é engano. Porque, queridos, vejam bem, Jeroboão aqui representa o inimigo da tua alma, da nossa alma, que vai tentar te desviar dos caminhos do Senhor, que vai tentar te desviar do propósito de Deus para a tua vida. E a primeira tentação é material, é física. Paulo diz que a nossa carne, ela vive numa constante batalha contra o Espírito, porque a carne busca a sua satisfação, e o que o rei está fazendo aqui não é diferente do que Satanás também faz. Ele tenta primeiro te convencer aonde? No campo natural, satisfazer a sua própria carne, o seu ego, os seus interesses. Mas esse profeta, ele está convicto da palavra que ele recebeu do Senhor. E ele não se curva diante daquele rei, ele não cede. A Bíblia não diz, mas eu fico imaginando aqui que talvez a sua tentação, ou melhor, a sua carne, tenha até sentido vontade, por que não estar com fome? A gente fica meio-dia sem comer, já vem aquela fome, não vem quando dá meio-dia para quem fica em jejum. Eu, por exemplo, tem uma dificuldade em fazer jejum absoluto, porque tem que comer alguma coisinha, ou no mínimo tomar alguma coisinha. O profeta, ele foi de Judá até Betel, não comeu nada, não bebeu nada, ele devia estar com fome. Mas ele precisava resistir, porque a palavra de Deus, a ordem de Deus, é que ele não deveria comer e beber. Mas aí vem a segunda tentação. O jovem profeta, ele sai da presença do rei, e ele toma um outro caminho para voltar
para Judá. Porém, a Bíblia diz que um outro profeta que estava associado ao rei, quando ficou sabendo que o jovem profeta tinha proferido uma palavra, uma profecia contra o rei, contra o altar que o rei fez, esse velho profeta ficou indignado, ofendido. E ele pergunta para o seu moço: por onde foi o profeta? E ele diz qual foi o caminho que o jovem profeta tinha seguido. Então ele manda preparar o seu jumento, ele monta no seu jumento e ele vai atrás do profeta. E o velho sai e vai, ele precisa encontrar o jovem profeta, e a Bíblia diz que no meio do caminho ele se depara com esse moço que estava descansando sob um carvalho. A jornada deveria ter sido muito pesada para ele, e ele estava ali descansando um pouco para seguir a sua viagem, quando chega o velho profeta. Queridos, vamos trazer isso para a realidade espiritual da igreja. A palavra de Deus diz assim, que aqui não é o nosso descanso, que a gente não deve, espiritualmente falando, em nenhum momento pensar em descansar, porque o descanso espiritual da igreja não é aqui. E quando a gente para descansar, há um risco muito grande de sermos alcançados por aqueles que querem nos paralisar. Então o jovem profeta, ele está descansando, quando o outro profeta chega e pergunta para ele: por que você não comeu, por que você não bebeu? Ele repete toda a história. Ele diz: olha, Deus falou para mim que eu deveria ir, deveria falar a palavra do Senhor, que eu deveria voltar por outro caminho, eu não posso comer, não posso beber, é ordem de Deus. E aí olha só a palavra do profeta velho para ele. Esse profeta velho que era associado ao rei, que precisava de alguma maneira desacreditar o jovem. Ele diz assim para ele: eu também sou profeta como você. Você é profeta? Eu também sou profeta. Lembra daquela palavra que Jesus falou que até os demônios creem? A pessoa às vezes fala assim: eu sou crente. Aí o diabo fala: eu também sou crente. Você crê em Deus? Também creio. Esse profeta está dizendo para o rapaz: você é profeta? Eu também sou. Aí olha o que ele diz. Olha como que o inimigo, ele é astuto, e ele pode levar alguém a pecar por causa da astúcia, se o crente não estiver ligado, sabe, espiritualmente ali, vigilante. O profeta falou assim para ele: o Senhor Deus mandou que um anjo me dissesse. Em todas as versões da Bíblia diz isso, que Deus, ele fala que Deus mandou um anjo falar para ele. Aí eu te faço uma pergunta: quem foi que falou com o jovem profeta? Foi Deus ou foi um anjo? Foi Deus. Agora o velho profeta está dizendo que Deus mandou um anjo falar para ele. Ou seja, Deus usou um intermediário aqui para falar com ele. Mas o moço está falando com um velho, e havia um respeito muito grande pelas pessoas de mais idade naquela época. Então o jovem ouve o que o velho tem para dizer. Mas se você perceber que nas entrelinhas, o profeta, ele não diz que Deus falou para ele, ele diz que um anjo falou para ele, em nome de Deus. E olha o que ele fala: o anjo disse para levar você até a minha casa, te oferecer a minha hospitalidade. Aí a Bíblia diz: mas ele estava mentindo. Se o jovem profeta tivesse prestado um pouquinho mais de atenção, ele diria: peraí, foi um anjo que falou com você? Interessante, quem falou comigo foi Deus. Mas ele se deixa levar pela conversa do velho. E ele então decide ir até a casa do velho. Ele era um jovem corajoso, era um jovem obediente, mas muito ingênuo. O crente não pode ser ingênuo quando se trata de batalhas espirituais, quando se trata de confrontar o inimigo. Jesus falou: vocês precisam ser humildes como uma pomba, é isso? Ou é humildes como uma serpente? Esqueci agora, gente, vocês lembram? Sejam humildes como uma serpente. É isso?
Ah, não! Sejam humildes como a pomba e prudentes, espertos, sagazes, como uma serpente. Não seja ingênuo. Não seja como alguém que age sem discernimento. Como alguém que não percebe, queridos. A gente precisa estar muito atento. Porque se o inimigo não conseguir te derrubar no campo natural, ele vai partir para o campo espiritual. E ele pode até mesmo usar alguém para te dizer alguma palavra que o Senhor não falou, só para te confundir. O jovem profeta provavelmente não quis questionar aquele velho. Talvez respeito aos seus cabelos brancos, talvez respeito ao tempo que ele tinha de profeta, talvez porque ele estivesse exausto, cansado, né, com sede, com fome, e esperando, quem sabe, um teto para descansar, então ele não nega, ele aceita o convite do velho profeta. O jovem profeta, olha só, preste atenção no que eu vou te dizer. O jovem profeta errou, acreditando que estava obedecendo a Deus. Quantas pessoas que a gente conhece que erram achando que estão obedecendo a Deus? Ah, mas o profeta falou. Ah, mas fulano disse tal coisa. Ah, porque ciclano falou para fazer desse jeito. Mas eu te pergunto, o que foi que Deus te falou? Qual é a palavra de Deus para a tua vida? Nós precisamos ter muito cuidado para não errarmos achando que foi Deus que falou. E quantas vezes somos levados, somos enganados por nós mesmos, porque achamos que foi Deus que falou quando não foi o Senhor. Talvez o jovem tenha ficado feliz. Uau, Deus é bom. Deus falou um negócio e agora mudou tudo. Deus disse que não era para comer, nem era para beber. Agora, além de eu poder comer e beber, ainda posso descansar na casa de um profeta. Então a Bíblia diz que ele vai até a casa desse velho. Chegando lá, ele come, ele se farta, ele bebe. Talvez pensando já em passar a noite na casa do profeta. Quando de repente, o velho se levanta e grita com ele. Está lá em 1 Reis 12, 21, 22 e fala assim: o Senhor Deus diz que você desobedeceu e não fez o que ele mandou. O próprio profeta que tinha dito para ele, um anjo falou para mim, vejam bem, ele não disse que foi Deus que falou, ele disse que foi um anjo que falou para ele. Agora ele diz, Deus falou para mim, agora mudou de história. Deus disse que você desobedeceu, que você não fez o que ele mandou. Você voltou, comeu uma refeição num lugar que Deus disse para que você não comesse. E por causa disso você será morto. Gente, olha só o juízo de Deus. Esse jovem tinha tudo para ser reconhecido, tanto em Israel como em Judá, como um grande profeta de Deus. Porque ele começa bem, ele faz tudo certinho. Mas a sua ingenuidade, a sua falta de discernimento, lhe permitiu ser enganado por um velho profeta. Quando a pessoa não tem discernimento espiritual, o risco de ser enganado é muito grande. 1 Coríntios 2,15, Paulo diz assim, o que é espiritual discerne bem tudo. Quem é espiritual não se deixa enganar. E ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, Paulo diz, nós temos a mente de Cristo. E se você tem a mente de Cristo, você não vai deixar ser influenciado, enganado. A Bíblia diz que o jovem profeta, diante daquela repreensão do velho, ele sai da sua casa e segue o seu caminho de volta para Judá. Mas no meio do caminho ele se depara com um leão que acaba lhe matando. E aí em 1 Reis, capítulo 13, versículo 26, diz assim, que quando o velho profeta soube
o que havia acontecido, olha o que ele disse: aquele é o profeta que desobedeceu às ordens de Deus. Qual foi o testemunho do rei sobre esse jovem profeta? Você é um profeta de Deus, ore a Deus para que eu seja curado. Agora, qual que é o testemunho deste jovem profeta no final da sua carreira? O profeta que desobedeceu às ordens de Deus. Eu te pergunto nesta noite, como você quer ser conhecido pelo Senhor? O homem e a mulher que obedeceu a Deus, ou o homem e a mulher que por falta de discernimento, de vigilância, se deixou enganar e desobedeceu a Deus. Para terminar esta palavra, Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9. Eu deixo um conselho para você aqui nesta noite: não mude a sua rota. Não mude aquilo que Deus planejou para a sua vida, a menos que o próprio Deus lhe diga para fazer. Se Deus não falar contigo, às vezes a pessoa ela fica muito preocupada, porque ela quer que Deus fale com ela, é assim ou não é? A pessoa vai para o culto, tem pessoas que assim, um dia ele vai numa igreja, outro dia ele vai em outra, outro dia ele vai em outra, porque ele quer ouvir a voz de Deus. Ele fala assim: é porque eu preciso ouvir Deus falar comigo. Cuidado, porque pode ser que numa dessas, ao invés de você ouvir a voz de Deus, você vai ouvir a voz do anjo da mentira. Você vai ouvir a voz do engano. Porque esse profeta, ele se deixou enganar porque não tinha discernimento. Paulo diz assim: se alguém, olha o que Paulo está dizendo, se alguém, mesmo que sejamos nós, ou seja, Paulo está falando, olha, se eu, Paulo, se Pedro, apóstolo, se João, apóstolo, se qualquer um dos apóstolos, ou mesmo um anjo do céu, ou se vier um anjo e anunciar para vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Pois já dissemos antes e repetimos: se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que esta pessoa seja amaldiçoada, que seja anátema aos olhos de Deus. Então que o Senhor nos abençoe, queridos irmãos, e que nós possamos ter sempre discernimento espiritual acerca da vontade de Deus, para que não venhamos perecer no meio do caminho.